Na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, nós escutamos na primeira leitura a bênção sacerdotal, que está presente em Números capítulo 6. Na tradição católica ficou conhecida como a bênção de São Francisco de Assis. Essa bênção ela é muito linda, é uma fórmula de bênção com a qual os sacerdotes do Templo de Jerusalém invocavam o nome de Deus sobre o povo. Conforme a imagem, você vai ver que a fórmula ela segue um padrão de um crescimento. A primeira frase tem 3 palavras, a segunda tem 5 palavras e a última tem 7 palavras. 3, 5 e 7 são números sagrados para a tradição judaica. Inclusive, o número 7, né, pode ser traduzido inclusive pelo próprio Shalom. O número 7 simboliza o Shalom, a plenitude das bênçãos de Deus. A soma de 3, 5, 7 dá 15, e 15 é o valor numérico do próprio nome de Deus, Iá. Então, quando compuseram esta bênção, tudo que está nessa bênção é uma forma de invocar a Deus sobre as pessoas. Em primeiro lugar, o que é abençoar? Abençoar é nada mais e nada menos do que desejar vida e fecundidade. A primeira vez que a palavra aparece o verbo abençoar na Bíblia está no livro do Gênesis, quando Deus abençoa os peixes e as aves, dizendo: sede fecundos e povoai toda a terra. Então, abençoar é nada mais que desejar vida e fecundidade, né? O contrário seria amaldiçoar, desejar a não existência. Vale ressaltar que o cristão é chamado somente a abençoar. Isso seria tema para um próximo vídeo. Pois muito bem. Então, abençoar significa desejar vida e fecundidade. Então, a primeira frase diz o seguinte: que te abençoe Deus e te guarde. Abençoar, então, é desejar vida e fecundidade, que exista e que tenha fecundidade não só biológica, mas também fecundidade nos sonhos e nos seus projetos. Que te guarde é o verbo do pastoreio. O pastor guarda o rebanho, protege o rebanho, conduz o rebanho por boas pastagens e protege dos inimigos. Então, guardar é o verbo do pastoreio. Poderia ser traduzido assim: que Deus te proteja como ao seu rebanho, que você seja o rebanho do Senhor e que Deus te proteja e possa velar pela sua vida. Depois, a segunda frase com 5 palavras vai dizer que o Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto, né? É uma expressão idiomática, né, que a Bíblia utiliza para falar do sorriso. Quando nós vemos uma pessoa sorrindo, nós dizemos que ela está radiante. Ou seja, então, quando se fala assim, que Deus brilhe seu rosto sobre ti, significa que você tem uma conduta de tal maneira que faça Deus sorrir. Mas nós sabemos que muitas vezes a nossa conduta não faz Deus sorrir. A gente faz Deus é chorar. Então, aí vem a segunda parte, que ele tenha compaixão de ti, ou seja, que ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor se compadeça de ti, que ele tenha misericórdia das tuas falhas e perdoe todos os seus pecados, caso você não tenha uma vida que faça a Deus sorrir. Depois, a última frase, com 7 palavras, vai dizer assim, que o Senhor que o Senhor volte para ti o seu rosto. Então, é uma imagem muito bonita também tirada do livro do Gênesis. Lembra? Quando Deus fez o primeiro ser humano, era um boneco de barro. Deus voltou o seu rosto sobre ele e inspirou-lhe o ar, soprou nas suas narinas o ar, né? Então, quando Deus está com o seu rosto voltado para a gente está vivo. É como se Deus soprasse o hálito divino e retirasse o hálito divino a cada respiração. Se Deus desviar o seu rosto de nós, a gente morre. Uma imagem muito bonita, né? Então, é uma forma de desejar que você viva, que você exista, que você tenha vida durante todo esse ano. E que o Senhor te dê shalom, paz. Ou seja, paz aqui não é somente ausência de guerra, não. Paz é justamente tudo aquilo que é necessário para que você possa ter vida digna. Então, paz pode ser traduzido por você ser inteiro, ser íntegro, ser completo. Então veja só, você tem paz quando você tem saúde, quando você tem comida, quando você tem educação, quando você tem moradia, quando você tem roupa para vestir, quando você tem boa convivência com a sua família, com seus amigos, etc. Tudo isso são as condições e paz com a criação e paz com o próprio Deus, uma boa relação com o próprio Deus e com a própria criação. Então, isso é o que significa paz, né? A experiência de Shalom. Então, que você tenha tudo necessário para poder para ter uma vida em plenitude. Vale ressaltar que essa bênção somente os sacerdotes no Templo de Jerusalém
é que pronunciavam. Eles posicionavam as suas mãos conforme a imagem que você está vendo aqui. Esta imagem representa as mãos dos sacerdotes abençoando o povo, formando a letra Shin, né? É uma palavra que significa a palavra com a qual se designa a força de Deus, ou seja, a invocação da força de Deus e o próprio Deus sobre as pessoas que estavam ali sendo abençoadas, né? Então, que você agora, ao rezar esta bênção, a bênção de Araão, ao invocar esta bênção sobre as pessoas, então que você tenha consciência de tudo aquilo de bom que você está invocando sobre as pessoas. Ou seja, quando se invoca o nome de Deus, só se invoca coisas boas sobre as pessoas. No nome de Deus, na presença de Deus, jamais tem coisas ruins a serem invocadas sobre as pessoas. E é isso que eu desejo para você nesse ano de 2024. Muita vida, muita fecundidade na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, que você tenha uma conduta que faça Deus sorrir. Se caso você entristecer Deus, que Deus tenha compaixão de você, perdoe todos os seus pecados, que Deus te faça viver todo esse ano de 2024 e que te conceda tudo necessário para que esta vida possa ser vida em plenitude.